Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe, né, neste dia, nesta madrugada, a hora que você ouvir esta palavra. Que o Senhor te dê vitória, né? A igreja precisa receber a vitória. A igreja, né, precisa receber o poder do Senhor, precisa abrir o coração para crer nas promessas de Deus, aleluia, né? Sejam todos bem-vindos, que bom que você está aí conosco, né? Sejam bem-vindos aqui no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu quero compartilhar aqui, olha, a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 22, do versículo 37, né, ao 39, diz assim, olha, a palavra do Senhor, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Glória a Deus por isso, né, irmãos, né? Aqui o Senhor, ele diz, né? O que Deus pede, irmãos, né? De todos quanto creem no seu nome, né? E que recebem a salvação, é o que, irmãos? É o amor devoto, né? É o amor demonstrado para com a pessoa de Deus, né? É honrá-lo, né, irmãos? Este amor, o que, irmãos? Requer uma atitude de coração, né? Tem que sair do fundo do nosso coração, da nossa alma, né, irmãos? Para nós expressarmos diante de Deus com as nossas atitudes, né? Quando você, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, pela qual atribuímos a Deus tanto valor e estima, né? Então, assim, você tem estimado a presença de Deus? Você tem estimado, irmãos, dado valor àquilo que Deus tem feito na tua vida, né? Você tem reconhecido, né, ao Senhor, você tem se esforçado para estar adorando Ele no templo, né? Você tem se esforçado, irmãos, né, para buscá-lo, para agradecê-lo, né, para honrá-lo como Deus e Senhor nas tuas atitudes, né? Aí o Senhor, ele vai falando, né, olha, que verdadeiramente ansiamos pela comunhão com Ele. Você tem tido, irmãos, né, essa ânsia, essa vontade, ou você tem colocado os problemas na frente, você tem colocado o teu trabalho na frente de Deus, né? Você tem colocado aí o teu lazer na frente de Deus, né, irmãos, né? O que você tem feito? Você tem valorizado a presença de Deus, ou só quando você está aí em apuros que você busca a presença de Deus, né, irmãos, né? Olha, esforçamos para o que também, irmãos? Obedecer-lhe e sinceramente nos importarmos com sua glória e vontade na terra, né? Quantos, né, irmãos, né? Quantos, né? Olha, não obedece mais o que Deus fala, né, irmão? Só o fato de você colocar inúmeras coisas na frente de Deus, né? É um dos outros mandamentos que Deus fala em Mateus 6,33, fala assim, olha, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quanto nós erramos, quanto nós tropeçamos em desobedecer, inverter a posição das coisas. Nós queremos as coisas materiais, nós queremos, né, as coisas materiais em primeiro, nós colocamos tudo em primeiro lugar e Deus é o último, né, irmãos? A gente vai deixando Deus para trás, a gente vai deixando de ter compromisso com as coisas de Deus, nós vamos colocando tudo e as coisas começam a dar errado. Lógico que vai dar errado, irmãos. A gente conhece
conhecendo a palavra, a gente conhecendo e sabendo qual que é a vontade de Deus. E se a gente não obedece à vontade de Deus da maneira que Ele quer que nós façamos, irmãos, não é da maneira que nós queremos, não é da maneira que nós queremos mudar a palavra, nós queremos mudar a palavra, o sentido de Deus todo momento. E Deus não muda, irmãos. Deus, Ele não muda. E Deus permite o que as coisas darem errado. Deus permite as tribulações, irmãos. Deus permite para a gente o que, irmãos? Centralizar e voltar o coração para Deus. Porque na presença de Deus é que tem a verdadeira adoração, irmãos. É colocar a Deus em primeiro lugar. É você amar ao Senhor, Deus em primeiro lugar, irmãos, né? Essa é a verdadeira adoração, essa é a vontade de Deus para nós, né? Aqueles que realmente amarem a Deus desejarão compartilhar do sofrimento por amor, né? Quantos já não querem mais compartilhar o sofrimento, irmãos? Só querem vitória, só querem a bênção, né? Uma vida superficial, não tem tempo para Deus, né? Não tem tempo para ir na casa de Deus, né, irmãos, né? E é terrível isso, irmãos. A gente conhece a árvore pelos seus frutos, né? Que fruto você tem dado, irmãos? Que fruto as pessoas têm visto na sua vida, né? Olha aqui, olha. Promover o seu reino, né? Você tem promovido, irmãos, o reino de Deus sobre a tua vida, na tua caminhada, né? E viver em prol a sua honra e dos seus padrões de justiça na terra. Aleluia, né? Então, quando nós realmente praticamos a verdadeira justiça, irmãos, a justiça que vem de Deus, não a nossa justiça, mas a justiça que vem de Deus, nós estamos honrando ao Senhor com a nossa vida, né? O nosso amor a Deus deve ser sincero e predominante, né, irmãos? Inspirado pelo seu amor a nós, né? Então, é um amor puro, irmãos, é um amor sem interesse, né? Deus, Ele sabia que nós íamos falhar com Ele. Mesmo assim, Ele nos amou, né? Mesmo assim, Ele deu, né? Mesmo sabendo que nós não teríamos como pagar, irmãos, o que Ele fez na cruz por nós, o que Ele morreu por nós, né? Por amor, né, irmãos? Nós estávamos totalmente destituídos da graça de Deus, nós estávamos brigados com Deus. Ele falou, olha, vocês estão brigados comigo, mas eu quero fazer as pazes, eu quero voltar a falar com vocês, aleluia, né? Olha, inspirado pelo seu amor por nós, mediante o qual Ele deu o seu Filho para nos salvar, irmãos. Não foi qualquer coisa que Deus fez. Deus fez tudo por nós, né? Louvado seja Deus. O nosso amor deve ser idêntico ao amor expresso, né? Por Deus, né, irmãos? Olha, o amor de Deus abrange um vínculo pessoal de fidelidade e lealdade a Ele. Aleluia. Irmãos, você não pode ficar com Deus só de vez em quando você quer, né? Um casamento, você não fica só com a tua esposa quando você quer, irmãos, né? Você fica com ela para sempre, né? Você ou com o teu esposo, né, irmãos, né? Você mesmo, tendo aquele dia que você não está legal, você tem que ficar com o teu esposo, com a tua esposa ali dentro de casa, irmão. Você tem que suportar ele, você tem que suportar ela, né? Você não pode abandonar eles e ir embora, né? Simplesmente porque você está num dia ruim, você está num dia mau, né? Aqui a Bíblia fala que nós temos que estar com o Senhor, irmão, no dia mau e no dia alegre, né? Você também tem que casar com Deus, você tem que suportar, irmãos, o dia a dia com o Senhor, né? Você tem que suportar. O dia que você está bem, você tem que estar com Deus. Mas o dia que você não está legal, as coisas não estão boas, aí que você tem que estar com Deus ainda mais, irmãos, né? Você tem que ser fiel e leal a Ele, né?
Só assim você vai conseguir honrá-lo de todo o coração. Só assim você vai conseguir demonstrar realmente um amor verdadeiro pelo Senhor, né, irmãos? Não. A fé como firme e inabalável, né, com aquele a quem fomos unidos pela filiação. Então Deus nos uniu, irmãos, como filhos com Ele, né? Então nós temos que o quê? A nossa fé tem que ser firme na palavra que é o próprio Deus. Você tem que confiar no que Deus está falando. Você tem que se alegrar com as promessas de Deus. Deus tem vitória para a igreja. Deus tem cura para a igreja. Deus tem salvação, irmãos. Aonde ninguém pode dar, o dinheiro não traz salvação, o emprego não traz salvação, a família não traz salvação. O que traz salvação é a presença de Deus na nossa vida. Então você tem que ser fiel e leal a essa presença, irmãos. Você tem que casar com Deus, né? Olha, o fiel cumprimento das nossas promessas, compromisso para com Ele. Você tem que ter compromisso com as coisas de Deus, irmãos, e parar de agir de qualquer maneira, né? E parar, né, irmãos, de relaxar na obra de Deus, né? Porque a única pessoa que tem a perder com tudo isso, irmãos, é você. A única pessoa que perde quando você relaxa num relacionamento, você não cuida do teu casamento, dos teus filhos, da tua família. Irmãos, a única pessoa que perde é você. Quando você não cuida do teu relacionamento com Deus, quem perde é você. Você vai ficando para trás, né, irmãos? A carne vai aflorando, né? E a Bíblia diz que aquele que age na carne, né, irmãos, né? Lá em Romanos 8, fala assim, olha, né? Aquele que vive em espírito, né, irmãos, né, não será condenado, né? Romanos 8, né? O Senhor diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há, né, irmãos? Nenhuma condenação há, mas aquele que está na carne está condenado, né? Não tem salvação para aqueles que vivem agindo na carne, né, irmãos? Aqueles que não renunciam ao mundo, aqueles que não se separam das coisas do mundo, está já em condenação, né, irmãos? O mundo já está condenado pelo inimigo, mas a salvação vem de Deus. Então, se você quer salvação, irmãos, você tem que ter vida com Deus aqui na terra. Você tem que ter vida com o Senhor aqui na terra, para que haja realmente salvação. Você tem que ser fiel, irmãos. Você tem que ser leal. Se você não é leal, você tem que aprender a ser, né? A palavra nos ensina a ser leal a Deus, né? Sermos obedientes àquilo que Deus tem falado, né, irmãos? E muitas coisas vão mudar aí fora. Muitas leis vão mudar aí fora ainda, né? Mas a palavra de Deus, ela não muda. Deus é imutável, irmãos. Deus, ele não muda. Então, se você realmente quer ser salvo, irmãos, nós temos que querer muito ser salvos, né? Porque as coisas estão sendo agilizadas, a palavra de Deus está se cumprindo com muita rapidez, né, irmãos? Para que a igreja suporte o que está por vir ainda, né? E você fique firme até a vinda do Senhor, ou em particular, ou na tua vida, né? E diz assim aqui, olha, né, nós temos que ser leal, irmão. Se você não é leal no teu relacionamento, no teu casamento, é terrível, né? É terrível, você não vai ter paz em lugar nenhum, né? O pecado vai te condenar, vai te acompanhar onde você for, né? A destruição vai te acompanhar. Mas a Bíblia diz que quando nós obedecemos, irmãos, a bênção do Senhor vai nos alcançar aonde nós estivermos, né? Se você obedecer, você não precisa ficar correndo atrás da bênção. Ela vai correr atrás de você e vai te alcançar, irmãos. Em nome de Jesus. Então você tem que aprender a ser fiel, porque Deus é fiel, irmãos. Sem fidelidade nós não veremos ao Senhor. Sem santidade nós não veremos ao Senhor. Então você tem que aprender, irmãos. Você tem que aprender a confiar no que Deus está falando. E você tem que aprender também a ser fiel, né? Porque um relacionamento sem fidelidade, sem respeito, irmãos, não dura, não prospera, né?
não prospera. Assim como você não quer ser traído, né, irmãos? A pessoa que está com você também não quer ser traída. Então, assim como você não... não, nossa, eu não aceito a traição. Amém. Amém que você não aceita a traição. Deus também não aceita a traição, irmãos. Ele não divide a glória dele com ninguém, né? Ele não divide a glória dele com as coisas do mundo, ele não divide a glória dele com os prazeres, com a vaidade, com a imundícia, irmãos, né? Com o nosso sossego. Ele não divide a glória dele com ninguém, né? Ele não divide, irmãos. Quantas pessoas a gente vai visitar nas casas, nos lugares que pede a gente vai, né? Ora por telefone, mas a pessoa, ela não aceita o bem de Deus na vida dela. Ela não aceita o amor de Deus na vida dela. Ela fica com o coração endurecido nas imagens de escultura em outros deuses, né? E elas querem ser curadas e não são, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí as pessoas vão falar, o meu Deus de prata, de ouro, a minha entidade me curou. Mentira, irmãos, mentira, foi o Senhor que curou. Só que como a pessoa está com o coração nessas coisas, Deus não cura ela, Deus não restaura, porque ele não vai dividir a glória dele com esses outros deuses, com essas entidades que você confia aí. Deus, enquanto você não voltar o teu coração para Deus, irmãos, e aprender a ser fiel, né? Paulo falou assim, olha, Efésios 3,14, por esta causa eu me coloco de joelho, né? Por esta causa, pela igreja, né? Muitos se colocam de joelho, irmãos, dobram os joelhos diante dos problemas, se curva diante dos problemas, das imagens de escultura, né? Diante de outros deuses e entidades, né, irmãos, né? Diante do dinheiro, muitas vezes se dobra, né? Se corrompe diante do dinheiro, diante das fraudes, né, irmãos, né? Mas Paulo, ele falou assim, olha, diante de Deus eu me coloco de joelho pela igreja. Diante de Deus eu me coloco de joelho, né, irmãos? Nós estamos aqui diante de Deus pregando a palavra do Senhor para você, que é a verdadeira, né? O Senhor falou assim, olha, eu sou a videira verdadeira, tem outras videiras, né, irmãos? Mas a verdadeira é o Senhor, aleluia, né? O nosso amor a Deus deve ser sincero, né, irmãos, né? Olha, a devoção, né? Olha, nós temos que o quê, né, irmãos, né? Aleluia, glória a Deus. E o segundo mandamento, o Senhor, ele diz assim, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um filho de Deus deve amar a todos, inclusive os seus inimigos, né, irmãos? Você não precisa conviver, mas você tem que orar, né, irmãos? Desejar que eles se salvem também, aleluia. Glória a Deus por isso, né, irmãos, né? Assim como nós queremos que faça para conosco, né, irmãos? Nós queremos ser amados, respeitados. Deus fala assim, olha, faça isso com as outras pessoas também. Ame elas e respeite elas também, aleluia. Né, irmãos? O que você deseja para você, o que você não deseja para você, não deseje para os outros, né? Aleluia. O amor a Deus é o primeiro e grande mandamento, né, irmãos? Por isso a santidade de Deus, o seu desejo de pureza, a sua vontade, o seu padrão revelados nas Escrituras, nunca deve ser prejudicado por nossa falta de amor para com todos, né? Então, irmãos, né? Nós podemos o quê? Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Né? Eu não sei como é que está o teu coração, irmãos, mas aprenda a ser fiel. Aprenda a ser fiel em tudo, irmãos. Aprenda a ser fiel na casa de Deus. Se você não é fiel na casa de Deus, como é que você vai glorificar a Deus? Se você não é fiel, irmãos, nos dízimos, nas ofertas, no batismo nas águas, se você não é fiel na Santa Ceia, como é que você vai glorificar a Deus? Como é que você fala que você ama a Deus, que você não obedece a nenhuma dessas regras, que são mandamentos, simples mandamentos,
né, irmãos, e poderosos mandamentos, né? Essas leis que nos governam, né, irmãos? Essas leis que é a nossa Constituição, você obedecendo essas leis, essas regras, né, irmãos, não tem o que vai dar errado, independente do que está aí fora. As leis dos homens, eles tentam mudar toda hora, né? Tentam aí tirar a nossa paz, mudando as leis toda hora, né, irmãos, né? Mas a lei do Senhor, ela não muda, né, irmãos? A lei de Deus, ela não muda. Então, para nós termos uma vida organizada, santificada, nós temos que estar dentro da Constituição de Deus, né? É ela que rege o mundo, ela que rege o país, né, irmãos? Fora disso, a gente se perde, a gente fica como ovelha perdida, né, irmãos? A gente não tem paz, não tem alegria, não tem vitória, não tem salvação, não tem cura, porque somente na presença de Deus nós vamos encontrar tudo isso. Somente, então você tem que querer isso para você, você tem que querer tudo isso para você, irmãos, é um pacote. Você vai no mercado, você compra ali vários pacotes de várias coisas para você levar para casa, né? Pacote de arroz, pacote de açúcar, pacote de pasta de dente, de sabonete, né, irmãos, né? Para você ter o bem-estar diário. Então, para você ter o bem-estar espiritual, você tem que levar esse pacote para a tua casa. Você tem que levar santidade, salvação, você tem que levar obediência, você tem que levar louvor, você tem que levar, né, irmãos, a presença de Deus para que você tenha sucesso, para que você tenha uma vida estabilizada, irmãos, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te louvamos. Pai, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo aqui sobre nós. Pai, seja bem-vindo sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa casa. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, louvado e glorificado, Senhor, seja o teu santo nome, ó Deus. Pai, entra com a tua providência. Meu Deus, nós te louvamos. Pai, quantos estão ouvindo agora estavam sendo infiéis, Pai, não estavam mais amando o Senhor, Pai, estão com o coração entristecidos, derrotados, ó Deus, por deixarem de amar ao Senhor, aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz lá em Apocalipse, ó Deus, 2:8, lembra-te da onde caíste, volte ao teu primeiro amor. Senhor, faz a tua igreja voltar, Espírito Santo de Deus, o Senhor é poderoso para convencer a tua igreja a voltar o coração para o Senhor, para que haja arrependimento nesta madrugada. Senhor, que o Senhor perdoa as nossas falhas, ó Deus, perdoa a nossa fraqueza. Pai, aqueles que estão colocando tantas coisas em primeiro lugar e deixando o Senhor por último. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos dessas pessoas. Pai, nesta madrugada, aqueles que estão com o coração pesado, Senhor, age, Deus, age, Senhor, mostrando novamente a direção. Senhor, que eles possam, Pai, que o Senhor possa também trazer obediência no coração da tua igreja, Pai, que está difícil de ver obediência nesses últimos dias no meio da tua igreja. Pai, cada um quer fazer do seu jeito, cada um, Senhor, quer agir da sua vontade. Pai, repreende esse mal no meio do teu povo. Pai, repreende essa rebelião, repreende esse descaso. Pai, repreende essa frieza, Senhor, espiritual, mas que a tua igreja volte o coração para o Senhor, ó Deus. Pai, volte o coração para ti, volte a te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. Volta a te adorar em sinceridade, em lealdade, Senhor. Pai, fica conosco e nos ajude a ser melhor, nos ajude a ser fiel a ti, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.